Olá, hoje nós vamos falar sobre adenoína. O que é adenoína? Adenoína é quando acontece uma falha no sistema de recompensa do cérebro. A pessoa não consegue sentir prazer, alegria, nenhum tipo de euforia. É um dos 5 A's dos sintomas negativos da esquizo. Nós falamos sobre a avolição e agora vamos falar sobre a adenoína. A pessoa não consegue sentir alegria em nada. Ela é uma pessoa que tanto faz. Diferente da avolição, onde a pessoa não tem energia para nada, a pessoa não tem energia para agir, a pessoa fica totalmente cansada, com preguiça, mas isso é uma condição da avolição. Lembrando que não estou falando que os filhos não tenham preguiça, estou falando que quando há diagnóstico de algum tipo de psicose, principalmente esquizo. Então, tem a avolição, que também é um desses 5 sintomas, né? Mas hoje, falando da adenoína, a pessoa, ela não tem vontade, ela não sente alegria, na verdade. Então, por exemplo, se a pessoa gosta muito de comer um determinado prato, um exemplo, uma macarronada, ela sempre gostou, ela adora, ela ama aquele prato, vai comer isso, não sente nada, não sente prazer, não sente alegria, não sente euforia, não acha gostoso, tanto faz. Então, esse é um dos sintomas, isso é uma das características. Se a pessoa gosta muito de sair com o cachorro, exemplo, vou levar o cão para passear, vou levar meu cachorro na praça, um exemplo. Ela também não sente, para ela tanto faz. Então, a pessoa não mostra expressão. A expressão facial dela não muda, não altera porque ela tá feliz ou porque ela tá triste, entende? Então, é uma característica da adenoína, que é um desses 5 sintomas, 5 A's da esquizo. É bastante presente em jovens e adultos, né? Ela é muito confundida com uma depressão, uma tristeza profunda. É como se a pessoa estivesse muito triste, assim, que a vida perdeu a cor, não tem mais sentido, a vida tá preto e branco, vamos dizer assim. Então, para eles, é como se nada tivesse sentido. Então, se ele tá indo para um lugar legal, ele não tem prazer naquilo. Para ele tá tudo certo, eu só estou indo quando vai. Ou se ele não está indo também, tá tudo certo. Vou ficar aqui mesmo, para mim tá tudo certo. Então, é a perda da capacidade de sentir prazer nas coisas, nas atividades do cotidiano, sabe? Coisas que o pessoal gostava mesmo. Então, ele é uma perca de capacidade. Então, eles não conseguem ter essa capacidade. E não é porque eles querem, né? Não tem a ver com que mal agradecida, que ingrata, você é ingrato, não agradece a Deus por isso, por aquilo. Não, eles não conseguem saber que tá desse jeito. Então, a gente julga muito por conta disso, né? Eu fiz isso pra você, mas se você fosse grata ou grato pelo que você tem, com certeza você ia sentir melhor. Não é assim que funciona. Eles simplesmente não têm essa percepção, porque isso é um problema que afeta o neurológico da pessoa. Isso é tratado com ajuda psiquiatra e terapia psicológica. Então, a gente pode trazer nossos filhos de volta, né? O que causa isso? Por que acontece isso? Depressão grave, esquizofrenia, Parkinson. A maioria de tipo de psicose causa isso, porque é uma coisa muito mais forte que eles. Anorexia, por exemplo, né? Anorexia nervosa, né? O uso de drogas, por exemplo. Essa pessoa, ela tem abstinência de drogas. Isso, com certeza, isso vai aparecer, porque ele tá sentindo falta de alguma coisa e aí já começa a dar algum tipo de psicose. Então, isso acontece em vários tipos de psicose, incluindo o Parkinson. Então, ele é uma condição que ele está dentro de algumas psicoses,
difícil tratar. Por quê? Porque os profissionais, eles associam muito com depressão. Ah, tá com depressão. E aí não tem como correlacionar. Porque eles esquecem. Então, cada indivíduo é um, cada pessoa é uma. Então, tem que tratar de acordo com o que a pessoa está sentindo e com o resultado do diagnóstico dela. Então, isso é uma condição grave, é uma condição importante que precisa ser visto, né? Então, assim, qual que é o tratamento? Terapias associadas a medicamentos ou não, dependendo do caso, né? E família, a família tem um papel bastante importante aqui em casa, por exemplo, eu vejo a minha filha, hoje ela está em 5 meses de tratamento com psicólogo e psiquiatra, com medicação controlada. Não é tarja preta, mas é controlada. Então, assim, ela tinha não tinha emoção. A pessoa ela não tinha nenhum tipo de emoção antes do tratamento. A pessoa não tem libido nenhuma. Não pensa em namorar, não pensa em nada. Não queria sair pra nada. Perdeu totalmente a vontade de se arrumar. Vaidade zero, ela tem 28 anos, vaidade zero. Por mais que eu compre produtos para ela, incentiva ela a se arrumar, vaidade zero, ela é daquele jeito e pronto. E eu aceito, né? Isolamento total, só sai para ir à igreja, não quer sair com ninguém, e eu e o pai apenas, né? A pessoa, ela tem a dificuldade de concentração, né? Perde o foco na memória. Então, assim, ela não se concentra muito, né? A pessoa, essa condição, ela também acontece esse tipo de coisa. A pessoa, ela totalmente não concentra, não tem concentração, ela tem dificuldade. Se concentra por um período, depois perde o foco totalmente, né? Insônia, tinha bastante insônia, hoje ela dorme muito bem, graças a Deus. Só que, como ela já vem em 5 meses de tratamento, eu percebo que ela tá voltando aos poucos à vida. Então, hoje eu já sei que eu a vejo ela ouvindo músicas que ela gosta, né? Então, ela vai à igreja. Então, ela coloca vídeos, ela escuta podcasts, ela ouve músicas e ela gosta, ela canta nas músicas. Ela tem alegria, eu vejo que ela tem algum tipo de alegria de estar perto de pessoas que ela gosta, que ela quer, né? Então, um exemplo, assim, bastante importante, assim, a pessoa, ela sente vontade de comer bolo, por exemplo. Então, ela gosta, ela tem prazer nisso, eu vejo que ela quer, né? Então, assim, é uma condição, assim, que a gente precisa observar, que a gente precisa saber como funciona, porque começa com essas pequenas coisas. Então, o seu filho, ele gostava muito, tinha bastante amigos, por exemplo, gostava de fazer academia, jogar futebol. E, de repente, ele tá lá, largado, no sofá, na cama, sem energia, sem vontade pra nada. E você só acha que ele tá com preguiça. Alguma coisa do tipo, sabe? A gente pensa nisso, eu falo por mim, que a gente é mãe. A gente é pai, mãe, a gente sabe como a gente pensa, né? A gente só quer o filho ativo. A gente não percebe, a gente demora a perceber essas coisas. E por conta disso, o tempo vai passando e vai se agravando, e vai se agravando. Então, eu digo, prestem atenção, porque às vezes o seu filho, ele se isolou. Sim, tem casos isolados ali, onde ele se isolou por algum acontecimento. Por isso que é bom observar, conversar, questionar. Tá mais de quanto tempo? Nossa, ele parou de ver, nossa, nem percebi. Trabalho tanto que eu nem percebi que minha filha tá lá, jogada na cama, dorme o dia inteiro, não quer saber de nada, cadê os amigos, parou de sair. A gente não percebe essas coisas. A gente vai perceber muito tempo depois. Então, assim, eu falo por mim, porque eu passei por isso. Eu demorei muito. Só que, assim, é o que eu venho dizendo. Os filhos adultos, eles são muito difíceis. Eles são mais difíceis de tratar do que criança. Por quê? Porque eles são adultos. E como adultos, eles não têm
não se ajudam e não deixam a gente ajudar. É difícil o filho que fala. A minha, por exemplo, ela não deixava eu ajudá-la. Então, quantas vezes eu e o pai fomos atrás de profissionais, quantas vezes a gente foi atrás de buscar ajuda e nos lugares que nós íamos, seja público ou particular, a gente não podia agir. Por quê? Ela é uma pessoa adulta. Ela tem que vir por conta própria, por vontade própria. Só que não existe isso. Se o seu filho já está numa condição avançada, que era o meu caso aqui em casa, eles não aceitam, eles não vão, eles falam que não tem nada. Quando eles aceitam que tem alguma coisa, né? A minha não aceitava, nunca aceitou. E tomar medicação, jamais, nunca, nenhuma vitamina ela não tomava. Então, assim, observem, peguem do começo, conversem, tentem, né, arrancar dos seus filhos alguma informação, o que está acontecendo, por que eu levou àquela condição, e tente ajudar, porque eu demorei, e quando eu tentei ajudar, o próprio sistema não aceita, seja ele em público ou não, eles não aceitam, porque é o que eu disse, a pessoa é adulta, a pessoa precisa vir por conta própria, por vontade própria, porque se a pessoa não tem vontade, não quer tratar, tudo bem. Se ela não te oferece um risco, não está te matando ou não está se matando, ninguém está nem aí com nada, né? Então, assim, eu recebi vários relatos, não tenho o que fazer. Por isso, você tem que pegar no começo, você tem que observar no começo. Você precisa conhecer teu filho, você precisa observar teu filho, você precisa ver a partir de como ele está se comportando. Por que ele se isolou? Por que ele parou de fazer alguma coisa que ele gostava muito? Por que ele está apático? Parou de comer? Gente, filho adulto, ainda assim, precisa da gente. Porque a gente, é como eu falo, eu sou mãe atípica. E se fala muito em pais, né? Mães e pais atípicos hoje em dia. Mas se fala muito de pais e mães atípicos em crianças, em filhos pequenos. Que eu concordo, eu acho que tem que ter campo para todos. Porque esses filhos crescem. Hoje ela está ótima, posso dizer que ela está ótima, visto de tudo que passamos. Mas nós não temos nenhum lugar onde você possa ir e alguém te acolher, e alguém conversar contigo, alguém te explicar. Eu não sabia, então, tipo, tinha vezes que a gente se sentia, tipo, no meio de um oceano, largado lá no meio, e não tinha ninguém para nos socorrer, porque a gente falava aqui, falava ali, falava lá, e ninguém nos dava ouvido, porque ela é adulta. E talvez nós estivéssemos inventando essa história, só que não, mas acontece. Então, assim, terapia, eu fiz várias terapias, pra mim. Só que eu era muito redundante, eu caía ali no mesmo assunto. Então a terapia não era para mim. Eu pagava psicólogo para mim, para tratar ela, entende? Então, assim, é difícil, é muito difícil. Então eu digo por mim, por experiência. Observem seus filhos, conversem com seus filhos. Psicose em adultos é difícil de tratar, visto que eles não querem se tratar, visto que eles não aceitam, visto que eles param a medicação, principalmente os meninos. Filho, homens é mais difícil por conta da libido. A medicação interfere em tudo isso. A medicação, ela te dá benefícios, mas ela também tem os prós e os contras, né? Então, assim, vamos conversar sobre isso, vamos comentar, porque estamos, assim, tratando, hoje nós estamos num mundo onde cada um olha para o seu próprio umbigo, né? E ninguém tá nem aí com ninguém, as pessoas estão frias, ninguém tá nem aí, mas existe os bullying. Se a pessoa é diferente, automaticamente ela é
separada ali do grupo. Ela é excluída. Eu vejo isso na pele, eu vivo isso na pele. Por conta dela, né? Da minha filha. Então, observem seus filhos, vejam o que acontece, conversem e não deixe para depois, não deixe prolongar. Cuida, cuida. Eu não sei como minha filha está viva hoje. De verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, se você conhece alguém ou se você vive isso, comente. Vamos conversar. Comente sobre. Seja bem-vindo.